Ora, muito bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo. Hoje vamos estar à conversa aqui com o engenheiro Filipe, da Câmara Municipal do Porto, ao qual agradecemos, e penso que vamos falar sobre as políticas ambientais da cidade. Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui presente, principalmente quando o tema é este e especialmente num dia como hoje, neste parque maravilhoso que temos aqui na cidade do Porto. Muito bem, engenheiro Filipe. Então, a nível de políticas ambientais e o plano da cidade do Porto para o próximo ano ou para os próximos anos, pode-nos dar algumas orientações do que é que se pretende fazer e para ver se conseguimos ir de encontro às ambições de cuidarmos destas partes comuns. Bem, se calhar vou tentar dar alguns tópicos e depois, senão falo eu continuamente aqui durante bastante tempo. Mas essencialmente dar nota de dois pontos que me parecem extremamente importantes. Um que é esta lógica que a Câmara Municipal do Porto assumiu, principalmente neste segundo mandato, para além da questão social, da questão da cultura, da questão da economia, colocar o tema transversal da sustentabilidade numa lógica de que não só uma sustentabilidade a nível ambiental, como ela normalmente é vista, mas numa lógica de crescimento conjunto destas várias áreas, ou seja, até a nível cultural, muitas vezes pouco percebido pela população, mas a nível económico, a nível social, a nível ambiental, termos esta projeção da cidade que se assuma que todos estes fazem parte de uma estratégia de dotar a cidade de cada vez melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Essencialmente passa um bocadinho por aqui. Claro que no meio disto há uma série de estratégias e de objetivos que se tornam extremamente importantes. Eu, se calhar, aquele que começava por salientar é esta ideia de que as cidades podem liderar estes movimentos de transformação. Nós hoje tratamos muito ou melhor, há 10, 20 anos atrás nós olhávamos muito para os governos como uma solução, aqueles que iriam conseguir mudar o mundo, aqueles que iriam que nós estaríamos à espera que eles resolvessem as questões, mesmo a nível de Comissão Europeia, e nós hoje olhamos e percebemos que em muitos casos têm sido as cidades, também porque são nas cidades onde a maior parte da população se encontra já hoje em dia, são as cidades que conseguem fixar objetivos mais ambiciosos, conseguem trabalhar em prol desses objetivos mais ambiciosos. E, portanto, há de facto hoje, e estando num parque, numa cidade, numa rua, numa empresa, numa cidade, nós conseguimos ir muito mais além do que às vezes os objetivos que nos fixam. Isso é bom, quer dizer que há uma capacidade do cidadão influenciar uma estrutura mais próxima e dela própria se assumir com objetivos mais ambiciosos. No caso do Porto, só para dar um exemplo, em termos daquilo que é a perspectiva de descarbonização e de redução das emissões de CO2, nós fixamos até 2030 uma redução de 50% das nossas emissões. Nós tínhamos já, comparativamente àquilo que emitíamos desde 2004, tínhamos uma lógica já contínua, porque este objetivo já vem do Pacto dos Autarcas, que foi um documento que nós assinamos, e que no início, hoje em dia, fala de mitigação e fala, portanto, todas as alterações climáticas, da parte da adaptação e da mitigação. No início não era bem assim, e nós fizemos já um percurso nesse sentido. Hoje, os últimos dados que existem é de 2016, se não me engano, e reduzimos cerca de 26% das emissões de CO2. E reduzimos por algumas razões, nomeadamente pela questão da produção da energia renovável no país, porque a produção nacional contribui para isso, mas também por fatores como seja, por exemplo, a introdução do metro na cidade do Porto. As pessoas muitas vezes não valorizam, mas o metro é de facto um dos grandes responsáveis pela diminuição das emissões nas cidades, e queremos continuar, e portanto para o ano inicia-se a construção de uma nova linha de metro na cidade do Porto, que vai retirar 30 mil pessoas da circulação, o que é um número expressivo, tendo em conta que nós, a maior parte das vezes, utilizamos o nosso carro quase sozinhos, não é? Conduzimos sem transportar muitas pessoas. E, portanto, toda essa filosofia tem que ser alterada. O investimento nos transportes públicos, nós temos
O Porto, neste momento, a partir de setembro, as crianças até aos 15 anos irão viajar gratuitamente nos transportes públicos. Isso é uma transformação brutal em termos daquilo que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, que é as pessoas desde muito cedo se habituarem a usar os meios de transporte público. Nós tínhamos perdido isso, acho que era algo que até há muitos anos atrás as pessoas de qualquer estrato social andavam em transportes públicos. Hoje parece que não é bem assim, temos que mudar isso urgentemente, e temos feito isso à custa de algum investimento também da nossa parte. Mas fomos mais longe, portanto, nesta lógica de transversal que eu disse, sustentabilidade, quando ponderamos mudar a nossa frota de veículos de frota de automóvel, mudamos para veículos elétricos e, portanto, cerca de 70% da nossa frota é hoje em dia já elétrica. Portanto, se virem os carros da polícia, os carros do ambiente, aliás, estava um aqui ainda há bem pouco tempo, são todos elétricos. Tivemos com isso desafios e fomos vencendo esses desafios, nomeadamente soluções inovadoras para pôr 40 carros a carregar ao mesmo tempo. Não é assim uma coisa às vezes que se faça tão fácil, mas vamos a temas como o aumento das áreas verdes, as florestas urbanas no sentido de maior captação de CO2. Temos, sei lá, posso dar outro exemplo. Temos neste momento a nível de energia, que é um tópico extremamente importante. Temos projetos muito ambiciosos. Nós estamos prestes a lançar um concurso de produção de 1 megawatt de energia fotovoltaica em 30 edifícios. A cidade, como uma cidade que produz a sua própria energia, portanto, que a energia que nós consumimos também a produzimos de proximidade, e temos lutado muito para que isso aconteça. Este é o primeiro projeto, envolve cerca de 1 milhão de euros, vai ser maioritariamente as escolas, e as escolas vão ter uns ecrãs em que os miúdos vão perceber que a energia da luz que está acesa ou do quadro, o projetor, provém do sol que acabou de que está a alimentar, e tem essa noção. Mas vamos fazer uma coisa também, vamos mudar toda a iluminação pública, e a iluminação pública é algo, para terem uma ideia, o payback destes investimentos, o do fotovoltaico é cerca de 5, 6 anos, o da iluminação pública anda à volta dos 4 anos. Isto, em termos de investimento público, isto é quase, eu costumo dizer, isto é ridículo quando não se faz estas mudanças, porque de facto estamos a falar do investimento que se paga muito rapidamente. E portanto este tema da energia e por exemplo, uma lógica, quando nós olhamos para um terminal intermodal de Campanhã que vai entrar em obras agora, fizemos-lo usando normas LEED, que são normas de eficiência em termos de todo o processo construtivo, por forma a que também consigamos ter edifícios mais sustentáveis. Portanto, há uma panóplia muito grande de iniciativas que versam de uma forma transversal à atividade da Câmara, e referi mobilidade, referi energia, referi ambiente, referi a parte da construção de novos edifícios, portanto, e haverá muitos mais exemplos, mas para não ser para ficar por aqui. Pode-nos só explicar um pouco como é que é o processo de medição das emissões que está implementado aqui na cidade do Porto? Qual é a metodologia mais ou menos que seguem, e para as pessoas perceberem um pouco como é que se chega a estes números? Sim. Bem, o cálculo é todo feito através da Agência de Energia, que já o faz há algum tempo. Eu a parte técnica de pormenor, confesso que não sei explicar. O que sei é que há uma série de documentos que a agência vai produzindo e que obedecem a metodologias de cálculo que vão desde as emissões, portanto a energia que nós gastamos primária, que advém hoje em dia ainda em Portugal de alguns combustíveis fósseis, não é? Nós temos as grandes centrais de produção de energia, temos depois hidroelétricas, que são as nossas grandes baterias de armazenamento de energia renovável. Portanto, a questão das barragens, é preciso perceber que as barragens são as nossas grandes baterias de armazenamento de energia renovável. Portanto, sempre que produzimos energia renovável em excesso e não a conseguimos armazenar, o que está a acontecer é que se turbina a água para dentro da albufeira, para que depois ela possa outra vez produzir energia. Portanto, isso é extremamente importante, e todos esses cálculos entram para aquilo que são as emissões, ao fim e ao cabo, da energia que nós consumimos, que estão a ser emitidas para nós termos essa energia. Por isso é que sempre que o país alavanca e investe na produção de energias renováveis, ele está a investir em toda a descarbonização da economia. Portanto, isso vai se refletir no seu todo. Depois vamos às emissões
dos veículos automóveis, vamos às emissões das energias que os edifícios consomem e, portanto, também eles próprios geradores de emissões de CO2. E nós temos um mapa daquilo que são a produção de emissões perante setores, e na cidade do Porto, maioritariamente diria na maioria das cidades, ela deve-se à mobilidade, portanto aos transportes, e à questão dos edifícios. Portanto, essencialmente são estes os dois grandes vetores que nós temos que atuar. Muito bem. E sobre o tipo de energia, portanto, as formas de produção de energia renováveis, não acha que deveríamos apostar mais, devido ao nosso clima e estarmos tão expostos à energia solar, não acha que nós deveríamos apostar mais em centrais de energia solar em detrimento das centrais hidroelétricas, que têm também bastantes impactos ambientais, como sabemos? Sabe que eu sou engenheiro eletrotécnico, portanto isso dá-me para mais quase uma nova entrevista, mas queria-lhe dar duas notas que me parecem extremamente importantes. A primeira, e já vou à questão da hidroelétrica. A primeira, e isto é um discurso que eu uso muitas vezes quando falo de energia, as cidades, hoje, se nós perguntarmos a qualquer cidadão ou qualquer pessoa o que é que são as cidades e o que é a energia para as cidades, as pessoas dizem são consumidores de energia e devem usá-la eficientemente. É isto que nós todos desejamos. Estamos todos de acordo nessa fase. Eu acho que as cidades são muito mais que isso em termos de energia. Eu olho para a cidade como um produtor de energia e acho incrível como é que num país como o nosso nós estamos tão atrasados naquilo que é a produção de energia no topo dos nossos edifícios. Eu no outro dia mostrei, em termos provocatórios, fui a um painel e mostrei duas coisas. Mostrei os telhados de um bairro social do Porto e uns telhados de um bairro social na Alemanha. E dizia, eu gostava que isto tivesse acontecido ao contrário, porque o bairro social na Alemanha está coberto já de fotovoltaico. O bairro do Porto não tem. E eu há 4, 5 anos que ando a tentar, junto do Governo, acho que desde esta quinta-feira que há um decreto de lei sobre as comunidades energéticas, e nós poderíamos ter sido os primeiros a fazer, e faríamos-lo de uma maneira muito muito útil e proveitosa para todos nós, porque a energia fotovoltaica neste país é um dos grandes assets que nós temos, pela localização geográfica. As comunidades energéticas têm uma questão que é essencial. Ou seja, eu hoje, para produzir energia no meu edifício, deixa eu ver se eu consigo colmatar aqui um bocadinho este feedback, mas eu, para produzir energia no meu edifício, eu consigo produzir para autoconsumo. Portanto, se tiver um telhado que é meu, eu consigo produzir para o meu autoconsumo. Se nós vivemos num prédio, eu não consigo, para produzir a minha energia, tenho que pedir ao meu condomínio passar um cabo direto para a minha casa, e só assim é que posso ter os meus painéis lá. Isto é da maior ineficiência que existe. Está a ser discutido esse decreto-lei? O decreto-lei há uma proposta já, foi na última reunião do Conselho de Ministros. Nós temos, há muito tempo que andamos a tentar que isto tenha uma realidade, que assuma-se como uma realidade. Eu confesso que ainda não olhei ao que saiu do Conselho de Ministros, portanto não sei, mas espero que venha ao encontro daquilo que nós queremos. E para ser muito concreto e para perceberem rapidamente, nós temos 14% da população do Porto habita em habitação social. Portanto, imaginem os telhados que nós temos, a nossa responsabilidade, e agora imaginem forrar os telhados de painéis fotovoltaicos, em que eu não tenho este problema de pôr cada painel para dentro de cada casa, mas produzo uma energia naquele edifício que posso disponibilizar a quem vive naquele prédio de uma maneira muito simples. E isto vai ser possível e vai induzir, espero eu, um dos projetos que nós temos, que é combater a pobreza energética, que é um dos grandes flagelos que o país tem. Nós estamos ao nível, acho que não somos o último, porque temos a Roménia ainda com maiores problemas que nós, mas é este o nível que nós estamos, e isto não pode continuar num país como este.
Nós cá em Portugal temos coisas muito engraçadas. Nós às vezes discutimos se é melhor pôr painéis fotovoltaicos no sul ou no norte do país. Para uma pessoa num país nórdico, para nós somos exatamente igual. Eles querem lá saber se seja no norte ou no sul. Bem, comparado com eles é substancialmente melhor. Em relação à hidroelétrica, tem a ver com outro problema que é o terceiro fator de energia das cidades. Portanto, já falei na produção, falei na uso eficiente, e há uma outra questão que tem a ver com o armazenamento de energia. Pronto. E o que está a acontecer na energia e que vai acontecer nos próximos anos, à partida, no próximo ano, o custo das baterias terá um nível que será rentável tê-lo portanto, rentável ter nestas próprias instalações que falei, e com estas baterias o paradigma da energia muda completamente. Ou seja, aquele fenómeno de nós termos grandes centrais de produção e dependermos dessas grandes centrais apenas, vai estar dirimido, porque nós vamos, durante o dia, não estamos em casa, mas estamos a produzir a energia, ela está a ser armazenada, chegamos a casa à noite e utilizamos a nossa energia. Pronto. Hoje em dia, a produção fotovoltaica nas nossas casas serve para alimentar o frigorífico. Não serve para muito mais, porque nós durante o dia não estamos a consumir mais. Quando tivermos as baterias, vamos conseguir resolver isso. Porquê é que Portugal tem números fantásticos em termos de produção de energia renovável? Tem a ver com as barragens. Não há forma de o explicar de outra forma, o ano em que nós produzimos mais energia renovável foi um bom ano para as barragens. Quando temos um mau ano de barragens, também as energias renováveis são um problema. E as barragens são as nossas baterias. E, portanto, quando eu digo que o paradigma muda com baterias, quando nós temos as melhores baterias e as maiores baterias são as barragens, as duas coisas têm que ser ponderadas em paralelo. E eu percebo que as barragens induziram vários problemas ambientais, não é? Nós todos percebemos. No outro dia eu vi um número, acho que chegam nos 10% das areias que chegavam às nossas praias por causa das barragens que foram retendo isso. Mas são compromissos. Eu acho que quando nós falamos de sustentabilidade temos de ter muito cuidado na forma que, se nós pusermos tudo, se for tudo, como é que eu ia dizer, nos extremos, se for tudo ou nada, nós vamos ficar com nada, porque isso não é possível. Portanto, os compromissos é a área que eu gosto mais de trabalhar. Portanto, eu acho que o político deve ser precisamente aquele que consegue atingir os compromissos, porque senão estamos nos extremos normalmente a coisa não corre muito bem. Então, e para falar de compromissos, o que é que pensa, portanto, a cidade do Porto como um perímetro urbano e que com grandes consumos de recursos naturais e com pouca produção desses mesmos recursos, o que é que visão e que perspectivas têm para o futuro em termos de investimento em recursos naturais que possam alimentar a cidade do Porto e que não sejam, com certeza que muitos deles não poderão vir a ser produzidos na própria cidade, nomeadamente nas bacias hidrográficas que alimentam a cidade do Porto e a área metropolitana do Porto. O que é que a Câmara do Porto pensa sobre esse assunto? Bem, se estivermos a falar de uma forma muito genérica, eu diria que nós praticamente não conseguimos produzir nada daquilo que consumimos, não é? Portanto, vem tudo de matérias primas hoje em dia, e esse é um dos grandes problemas que nós vivemos no mundo, é que muito daquilo que nós consumimos ainda provém de extração de matérias-primas, e isso é um caminho, já sabemos que não temos retorno, não é? Eu acho que nós temos que trabalhar em dois sentidos. Primeiro, as cidades são de facto os sítios onde se consome muito e são responsáveis por fazer entrar esses materiais que acabam como resíduos ou como subprodutos, e acho que nós temos um papel de conseguir realimentar a cadeia e criar aqui circularidade neste fenómeno. O Porto tem um roadmap portanto, a sua estratégia está delineada, chama-se Porto Circular 2030, e no Porto Circular 2030 entram todas estas áreas, nomeadamente aquelas que dizem respeito à atividade da Câmara Municipal, que também nos preocupa, obviamente, e que queremos resolver muitos dessas questões. Vou dar duas notas que me parecem, de temas que temos andado a trabalhar, que me parecem importantes. Uma, obviamente, tem a ver com a questão dos resíduos,
e com uma que nós já começamos a trabalhar há algum tempo, mas que desde o ano passado até é uma meta da Comissão Europeia, que é em 2023 nós termos a recolha total das cidades em todo o lado, de orgânicos, de resíduos orgânicos, e nós daí temos feito na cidade do Porto um trabalho que eu passo a modéstia, mas acho excepcional, também muito devido ao instrumento que hoje em dia temos, que é uma empresa municipal focada nisso. E onde nós vamos neste momento com uma taxa de reciclagem à volta dos 36, 37%, e que tem muito a ver com esta aposta no orgânico. Para terem uma ideia, nós temos aqui bem próximo uma área de recolha porta a porta, e nessa área de recolha porta a porta, que tem especificidades que não são possíveis de passar para toda a cidade, porque tem muito a ver com habitação unifamiliar, nós estamos neste momento com taxas de reciclagem de 67%. Ora, 67% é reciclar tudo, porque o que sobra é difícil hoje em dia, ainda não se encontra saída. Outro dos grandes projetos que nós recebemos financiamento é, nós para o ano, em 2020, portanto espero que até ao final de 2020, nós vamos ter 50% da cidade coberta com recolha de orgânico. Não será porta a porta, será em contentores que estão na rua, com acesso condicionado, portanto cada pessoa vai ter em sua casa um pequeno contentor de orgânicos e vai aproximar desse contentor na rua, o contentor vai abrir e nós vamos depositar os orgânicos. Esperando eu que todos os cidadãos contribuam para termos uma boa qualidade de orgânicos, porque isso é essencial para o processo. Portanto, se tivermos contaminação do orgânico, devo dizer que isso é um dos grandes problemas que nós enfrentamos e a maior parte das cidades enfrenta. Nós, no Porto, felizmente, com todos os processos que temos, nós temos muito boa qualidade de orgânico. É tão boa que nós transportamos para dentro da Lipor, que é dos 8 municípios, e produzimos um composto que se chama Nutrimais, que é um composto orgânico que volta biológico, que volta à agricultura biológica, portanto pode ser utilizado em agricultura biológica, mas isto porque temos de facto esse bom composto orgânico, e eu espero que para o ano 50% da cidade possa contribuir efetivamente para esse desígnio. E se o Porto conseguir isso, portanto em 2020 conseguimos estar com 50% da cidade, espero que até 2023 certamente conseguiremos efetuar o resto. E portanto esta é a lógica de encontrar soluções para os têxteis. Falávamos das rolhas, falávamos de uma série de elementos. Temos que de facto avançar com... As pessoas vão se ter que habituar que a reciclagem não é meramente papel, plástico e vidro, não é? Vai meter o orgânico numa lógica massiva, porque para terem uma ideia, eu falava do porta a porta, o que mais se recolhe no porta a porta é orgânico. Portanto, se agora conseguimos fazer isto na cidade, imaginem quanto nós não aumentamos de repente a reciclagem. Pronto, e temos sempre esta lógica de queremos fazer isso. A Lipor, hoje em dia, estes 8 municípios já não mandam nada para aterro, portanto nós não poluímos, temos toda uma cadeia bem montada, à nossa custa. Foi investimento nosso dos 8 municípios, mais de 100 milhões de euros que se foi investido nesta solução, e este é um primeiro fator. Portanto, se quisermos, esta circularidade está muito associada também a darmos bom uso que estes resíduos possam caminhar. Né? Outro ponto que nós temos trabalhado afincadamente, nomeadamente com a Fundação Ellen MacArthur, tem a ver com a alimentação. E se calhar, não sei se a sua pergunta no início tinha um bocadinho a ver com isso, mas que é a questão de aquilo que nós comemos, aquilo que nós hoje em dia é a alimentação de todas as pessoas da cidade do Porto, e não são só os que cá vivem, porque nós todos os dias temos o dobro da população que cá vive, não é? que cá trabalha, estuda, etc. Tem a ver com a alimentação e tem a ver com termos e é nesse âmbito que nós estamos com variedíssimas instituições aqui à volta, desde os produtores aos distribuidores, etc., em como é que nós conseguimos de facto deixar de ter este contrassenso, que é consumirmos mangas que fazem dão a volta ao mundo 3 vezes, consumirmos uma série de coisas fora da época, por exemplo, quando nós temos agricultura de proximidade. Não estou a dizer que ela resolva o problema total da alimentação, mas que deveria-se dar prioridade nestas cadeias de distribuição a esta agricultura biológica, etc., que nós temos aqui de proximidade. Portanto, é um bocadinho a nossa filosofia de encontrar neste roadmap do Porto Circular 2030, de facto, a solução para muitas dessas matérias que nós precisamos e que as encontramos, só não temos... o mundo não foi... Nós, desde há uns anos para cá, que fomos
destruturando porque elas até em tempos até já existiram, estas cadeias, mas fomos-las destruturando por várias razões e acho que está na altura de voltar a repensar. Só para complementar, e também a ideia era que também que me falasse sobre o recurso água. Isto é, como com as alterações climáticas e com os problemas que temos de incêndios florestais cada vez mais graves, a nossa floresta está um pouco em perigo por todo, e principalmente na região norte, penso eu, porque está bastante ocupada com monocultura de eucalipto. E o que eu gostava de que me respondesse também era se existe alguma política da cidade do Porto para garantir que vai ter água de boa qualidade no futuro. O tema da água é um tema crítico. Eu gosto muito de utilizar, e vou dizer a pessoa que o fez, porque acho que é uma pessoa que tem tido um trabalho grande, que é a professora Poças Martins, que um dia fazia uma apresentação e dizia uma coisa que me parece muito interessante, que é nós já não estamos habituados a ter falta de água. Não estamos. Portanto, para nós, acho que qualquer um de nós abre a torneira e a água sai sempre, e portanto não é tema. Apesar de, obviamente, temos outras geografias neste mundo que a coisa não é de todo assim. Mas para o cidadão do Porto, e agora falando um bocadinho mais no município, nós não estamos habituados. Mas a questão não é assim tão difícil de acontecer, ou melhor, este problema não é assim tão difícil de acontecer quando nós pensamos. E portanto, ter água, ter de boa qualidade e fazer bom uso da água é algo que nos deve motivar a todos. Nós temos feito um enorme esforço junto até da Comissão Europeia, temos liderado vários grupos neste tema. Tivemos inclusive cá uma grande conferência em torno da água, e há de facto um trabalho muito grande a fazer nesse âmbito. Lançamos aquele programa que é Beba Água do Porto, não é? Portanto, e temos hoje feito um branding muito grande nesse âmbito para que as pessoas possam consumir água do Porto, que é uma água boa para beber. Mas depois há todo um outro problema à volta de onde a água é captada e das estruturas que existem. O tema da água é um tema que tem suscitado muita investigação, como é que nós podemos também aqui produzir a nossa própria água. Ou seja, eu não estou certo que no futuro, daqui a 10, 15 anos, nós todos em nossa casa também não tínhamos um dispositivo que permita produzir a nossa própria água, por condensação, etc. Isso só hoje é possível, que só tem a ver com o custo da energia para produzir, ou seja, que não é vantajoso fazê-lo. Então há várias coisas que estão a ocorrer no mundo em relação ao tema da água e que me parece extremamente importante. Como sabem, é uma área que a cidade do Porto tem dado cartas, nomeadamente renaturalizando as ribeiras, portanto colocando os cursos de água outra vez digamos, outra vez à superfície e poderem ser utilizados. Acabamos de recuperar o Rio Tinto, que era o maior passivo ambiental da Zona Norte, e temos feito um esforço grande nesse sentido, porque a água é de facto um bem essencial que muitas vezes nos passa despercebido a necessidade de tratarmos dele. Em relação à questão da reflorestação, falávamos no início, acho que há projetos muito engraçados, quer da Quercus, quer da área metropolitana, nomeadamente o projeto de 100 mil árvores. Já plantamos mais de 100 mil árvores aqui na área metropolitana. O viveiro do Porto, onde elas foram semeadas uma a uma, foram já mais de 60 mil árvores lá que cresceram e depois que ocuparam os vários espaços. E portanto temos uma lógica também de reflorestar a cidade nos espaços que elas são possíveis, porque as árvores têm um papel em tantos níveis que nós normalmente olhamos para a beleza da árvore, olhamos para a questão da sombra, mas depois esquecemos todo o vento, a questão de captarem a poluição, a biodiversidade. Há milhares de fatores e serviços que elas nos prestam que nós muitas vezes vamos esquecendo. Acho que o país tem... Eu acho que hoje estamos num patamar de consciência diferente. Dito isto, há um trabalho enorme a fazer na área da floresta em Portugal, isso é claro. Muito bem. Eu penso que o tempo terminou. Muito obrigado por nos ter... Foi um gosto e um prazer. Portanto, a política do Porto sobre a sustentabilidade
E pronto, fico muito satisfeito com os trabalhos que estão a ser desenvolvidos e espero que tenham resultados muito positivos e que a Quercus possa comunicar estes resultados e ser parceiro em muitas das iniciativas, que é o que se espera. Mas claramente o que importa, e disse uma coisa que para mim é fundamental, é concretizar e fazer acontecer, porque se continuar, se for só palavras, não chegamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum.